Como a gente pode avaliar o desempenho da Audi nessa temporada? Eu tô vendo muita gente reclamando que a equipe parece que não consegue dar o segundo passo ainda, que o time não evoluiu tanto em relação à temporada passada, e realmente a sensação meio que todo mundo tem um pouquinho disso, já que nesse ano, vamos dizer, a Audi de fato tomou conta da antiga equipe que era a Sauber enfim, a casa de apostas, a gente imaginava que seria algo mais diferente, algo mais brilhoso, né? Algo como eu sempre falo aqui nesse canal, o problema da Audi nessa temporada é a falta de momentos de brilho, é a falta de highlight, né? Da edit, como eu sempre digo. Mas nessa temporada temos algumas coisas que agora ainda nesse primeiro semestre dá pra gente avaliar que existe sim uma evolução da Audi e até uma evolução silenciosa, justamente por falta desses momentos de brilho. E justamente quem é o maior beneficiado disso é o Gabriel Bortoleto, o piloto brasileiro que, já no começo desse vídeo, é sempre bom relembrar, ele é o futuro da Audi. O Gabriel Bortoleto é o que a gente sempre fala, o franchise player da Audi. O conceito de franchise player é quando um jogador da NBA, por exemplo, ele é bem jovem, ele é draftado, e a equipe começa a montar todo um time em torno dele. Ou seja, tudo que ele precisa para performar bem. No caso da Audi é como se fosse o contrário, é como se Bortoleto fosse uma peça importante para a Audi ser grande no futuro. O cara ganhou tudo na Fórmula 2, na Fórmula 3, então é um cara que tem todo um currículo para merecer esse posto numa marca, numa equipe, como é o caso da Audi. Mas, ao mesmo tempo que nós temos um brasileiro no grid, nessa posição de muito privilégio, né, você ser símbolo da Audi, existe uma pequena cobrança, existia uma pequena cobrança que hoje está crescendo cada vez mais, que é resultado. Na temporada passada, pelo fato de a gente ter jogado todas as nossas expectativas lá no alto, ou melhor, lá embaixo, todo mundo dizia que qualquer resultado era lucro, e de fato era, eu mesmo dizia. O Bortoleto classificando para o Q2, lucro absurdo, porque o carro era muito ruim, o carro era muito abaixo do mediano. Mas ainda assim, os pilotos da Sauber na época superavam muitas expectativas. O Hülkenberg foi pro pódio no GP da Inglaterra, o Bortoleto pontuou algumas vezes, ia pro Q3 algumas raras vezes, ia ao Q2 raras vezes também, e muita gente começou a encher os olhos com aquilo, porque a gente começava a associar, né? Fazer aquela regra de 3. Se o Bortoleto e o Hülkenberg estão fazendo bem com essa estrutura da Sauber, imagina quando chegar a estrutura da Audi. Imagina quando a Audi colocar o adesivo dela no carro. Aí a gente vai para as cabeças. Vamos brigar por pódio, vamos brigar por P5, P6. É natural esse tipo de pensamento. E eu confesso também que eu consegui até pensar um pouco sobre. Eu consegui, vamos dizer, visualizar isso um pouco no horizonte, mas eu não esperava tanto. Bom, a realidade chegou. Quando a gente está falando de um novo regulamento, de uma equipe que está fazendo o seu novo motor, teremos dificuldades. Teremos uma necessidade de ter paciência. E é isso que algumas pessoas estão tendo nessa primeira metade, e é isso que algumas pessoas definitivamente não estão tendo. Bom, se a gente for ver agora na tabela do campeonato, vamos perceber que o Gabriel tem 10 pontos. Que é justamente todos os pontos que a Audi tem nessa temporada. A Audi hoje só está acima da Aston Martin, que tem um pontinho com o Fernando Alonso. Bom, e o Hülkenberg, infelizmente, ainda não pontuou, mas ele tá ali namorando a pontuação e do nada o carro quebra. Quando ele vai tentar classificar para o Q3, dá algum problema, a bandeira vermelha. O Hülkenberg também nos pilotos está enfrentando a maior quantidade de azar nessa temporada. Mas repare, o carro da Audi hoje, com motor novo, uma equipe nova praticamente, reformulada, o problema da Audi não é mais que ela é eliminada no Q1. O problema da Audi é que ela não consegue sair da zona Vasco e Ceará, que é de 11º e 13º. Ela não consegue sair daquela zona. E quando sai, aí vem naquilo que eu falei no começo do vídeo, o tal do momento de brilho. Então, se a gente for analisar números frios assim, de classificação, existiu uma evolução. Existe sim uma evolução, silenciosa, mas existe. Saímos de uma equipe que brigava para passar pro Q2 e quando ia pro Q3 era uma vitória absurda, para uma equipe que chega no Q2, raramente eliminada no Q1, e a gente considera isso uma decepção.
E quando a gente vai analisar o contexto da Fórmula 1 fora da Audi, digamos que a evolução se torna ainda mais silenciosa. Vamos lá. Kimi Antonelli parou de pipocar. O Hamilton passou aí novamente bem. A Red Bull achou um segundo piloto. Então quando a gente vai ver as vagas para o Q3, 8 já estão preenchidas. 2 da McLaren, 2 da Ferrari, 2 da Mercedes e 2 da Red Bull. Sobram apenas 2 vagas, que normalmente vão ou para os pilotos da Racing Bulls, que naturalmente tem um carro melhor e um motor melhor, e aí por uma questão de fazer o motor mesmo, foi o caso da Red Bull, de acordo com a FIA tem o melhor motor, e a Racing Bulls sempre faz um carro mediano para fazer isso, e às vezes aparece um Gasly num dia bom, e também às vezes aparece o Gabriel Bortoleto, como aconteceu agora na Áustria, mesmo com alguns pilotos na frente dele tomando punição, ele garantiu-se no Q3. Ele classificou em 9º e chegou em 8º lugar na corrida. Então perceba, ao mesmo tempo que a Audi evoluiu, uma barreira, vamos dizer, quase que invisível foi construída para ela não atingir o top 10 nas classificações. Existem algumas corridas que a classificação é extremamente importante, e essa barreira, claro, vai acabar sendo bem relevante nesse momento. Então, concluindo aqui já essa primeira parte do vídeo, a Audi evoluiu para uma equipe que está fazendo um novo motor, está enfrentando problemas de confiabilidade, mas que ainda está evoluindo. O nosso problema agora não é mais eliminar do Q1. O nosso problema é não passar para o Q3. Perceba isso. E agora falando do Gabriel em si, como eu disse no começo do vídeo, eu tô notando não vou dizer um aumento de pressão, mas um aumento de impaciência. No ano passado a gente falava que se o Gabriel cometeu algum erro, gente, novato, beleza. Aí na segunda metade, quando ele cometia algum erro, a gente dizia, ok, cometeu erro, mas não é pra fazer mais. Nessa temporada a gente não vê o Gabriel cometendo erro. Você vê o Gabriel cometendo erro? Erro de rodar e bater. Você não vê. Eu não me lembro. Minha memória tá ruim, mas eu não me lembro. Vocês sabem disso. Se tiver, vocês comentem aqui embaixo, tá? Por favor, só pra eu tentar me inteirar. Mas eu não me lembro do Gabriel cometendo erro. É outra evolução, que ninguém fala. Por que ninguém fala? Por que só vira notícia quando o Gabriel não passa pro Q3? Ou quando não passa pro Q1, pro Q2? Aí tem lá aquele post, né? Não passou pro Q2. Nossa, como eu odeio esse post. Como eu odeio esse tipo de notícia. E aqui não é pra puxar saco do Gabriel não, tá? Mas quando o Gabriel passa pro Q3, você não vê ninguém falando também. Só fala eu, Girnos, o Matheus Pucci e alguma galera do Twitter. Mas quando o Gabriel ele é eliminado ali no Q2, primeira notícia, capa de jornal, pá, eliminado no Q2. Mas enfim, ele hoje é o cara que tá carregando a Audi. Ele não fui vendo a relação de classificação head-to-head, mas eu vou colocar aqui na tela. Provavelmente ele tá ganhando do Hülkenberg em classificação. Na pontuação nem preciso falar. Em corrida provavelmente também. O Hülkenberg infelizmente não tá bem nessa temporada. E o Gabriel tá fazendo justamente a função que ele tem que fazer. Que é, na temporada passada ele empatou com o Hülkenberg com 12-12 em classificações. E agora ele tá pontuando mais que o Hülkenberg. E ele tá fazendo aquilo que o alemão fazia na temporada passada, que era capitalizar as oportunidades e transformá-las em pontos. Infelizmente para a Audi, as outras equipes do meio do grid também já fizeram isso, né? Foi o caso da Williams, que daqui a pouco vai ser superada pela Audi, acho que a diferença é só de um ponto. A gente também tá falando aqui de Alpine, que foi pro pódio com o Gasly em Mônaco, ainda até hoje, foi Mônaco? Enfim, a Alpine foi pro pódio com o Gasly. Tem também a Racing Bulls, que tá pontuando cada vez mais. O Lindblad, por exemplo, alugou um lote ali entre a P7 e a P9. Então, se a gente colocar também as outras 4 equipes que estão sempre com os slots ali no top 10 na zona de pontos, pontuar nesse grid da Fórmula 1 com carro mediano tá cada vez mais difícil. E com esse carro da Audi namorando todos os dias a 11ª posição, por mais que não seja zona de pontos, por mais que não seja algo que vá para a tabela do campeonato, existe uma evolução aqui. Antes era 15º, 14º, 13º. Hoje é 11º. Hoje é a zona Vasco e Ceará. Então, para encerrar esse vídeo aqui de uma forma bem simples, acreditem no processo da Audi. Esqueçam Bortoleto, Hülkenberg, Sainz. Acredite no processo da Audi. A Audi falou: nosso projeto é de 5 anos. 5 anos
para desenvolver o motor. O Binotto, outro dia, falou que o projeto deles agora, a meta, é que em 2 anos eles tenham o melhor motor do grid. E nesse regulamento é que nós temos o assoalho flat, né, o assoalho liso. Quem tem o melhor motor consegue metade do desempenho, até mais da metade. E aí você tem uma equipe que vai melhorar a largada, o carro da Audi infelizmente larga mal. Você tem uma equipe que vai melhorar potência de motor, aerodinâmica. Então é como se o carro da Audi estivesse verde. Mas é aquele verde que você sabe que tem um fruto promissor ali. Você não pode garantir que vai sair o melhor suco, a melhor polpa, a melhor mousse daquele suco maracujá. Nossa, que analogia boa. Mas você pode garantir que eles têm todas as ferramentas, têm todo o investimento e de fato tem um plano. A melhor já aconteceu. Também porque algumas equipes falharam, como é o caso de Aston Martin, como é o caso da Williams. É verdade, eu sei. Mas tá na nossa cara. E como dizem, quando você começa bem um regulamento, dane-se as outras que começaram mal. Quando você começa no meio ali do grid, você tem uma vantagem sobre umas e uma desvantagem em relação a outras. Mas essa equipe do meio é justamente a que mais tem potencial de melhora. Também de piora. Mas eu prefiro pensar positivo. Bom, depois desse vídeo de 11 minutos refletindo sobre a melhoria da Audi, quero saber de você. Você acha que a Audi evoluiu de um ano para o outro, agora fazendo o próprio motor e o próprio carro 100%? Do que ano passado que fazia com o motor Ferrari? Enfim, comenta aqui embaixo se gostou do vídeo. Não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus, tá? Tamo junto, te vejo no próximo para falar de Fórmula 1 aqui todos os dias. Até mais.